Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula para o técnico em redes de computadores, referente à disciplina Segurança da Informação 1, da ETEC Professor Adolfo Rodamello. Hoje trataremos sobre os protocolos de redes e o papel deles na segurança da informação. Bom, nessa aula nós falaremos sobre a arquitetura TCP/IP, sobre as principais camadas, sobre as camadas, né, dessa arquitetura, as camadas e os protocolos, vamos explicar passo a passo, e sobre o encapsulamento e a demultiplexação que ocorre dentro dessa arquitetura. Bom, a arquitetura TCP/IP é o nome que se dá a toda a família de protocolos que são utilizados pela internet. Então, é a principal arquitetura que nós temos relacionada aí aos protocolos que são utilizados para o envio de dados pela internet. Oficialmente, essa família é chamada de protocolo TCP/IP pelo fato de ser referenciada, ela é referenciada como TCP/IP apenas, não como arquitetura TCP/IP. Ela ganhou esse nome pelo fato dos seus dois protocolos mais importantes, né, que é o TCP, que é o Transmission Control Protocol, e o IP, que é o Internet Protocol. Ou seja, esses são os principais protocolos dentro dessa arquitetura de transmissão de dados na internet. O TCP ele é responsável pela transmissão de uma máquina para outra, e o IP é responsável pelo endereço físico, né, da máquina de origem e de destino do dado. Bom, a arquitetura TCP/IP não surgiu do nada. A gente tem um outro modelo, né, que se chama OSI. O modelo OSI ele está dividido em 7 camadas, e o modelo TCP/IP ele está dividido em 4 camadas, então ele acabou sendo mais simplificado, né, um modelo mais simplificado para colocar em prática essa arquitetura. Tá, mas o que é isso, né? Bom, a internet ela comunica equipamentos diferentes, equipamentos com sistemas operacionais diferentes, então tem que ter um conjunto de regras, né, que aí recebe o nome de protocolos, para tratar esse dado, para que esse dado chegue íntegro até a origem, para que esse dado saia de, por exemplo, um sistema operacional Linux e chegue até um sistema operacional Windows, e esse sistema operacional seja capaz de abrir esse arquivo. Tá? Então, o grande objetivo é esse: conectar máquinas de arquiteturas diferentes e de sistemas operacionais também diferentes, tudo numa mesma rede, onde existem regras para a troca de dados, de dados entre elas. Tá? Então, por isso que existem esses modelos, essas arquiteturas, e a principal delas é a TCP/IP. Ok? Bom, vamos falar agora de cada uma das camadas TCP/IP. Camada de aplicação. Bom, a camada de aplicação contém os protocolos de alto nível. Alto nível é no nível do usuário, ok? Eles acabam tendo serviços padronizados de comunicação para tarefas mais comuns. Por exemplo, correio eletrônico utiliza o protocolo SMTP, terminal, né, virtual é o Telnet, transferência de arquivo é o FTP, homepages, www ou HTTP, certo? Então, aquela aplicação é aquele dado sendo aberto quando ele chega ou sai do cliente. Tá? Então, é um protocolo específico para manipular esse dado. E, como eu falei, são aplicações diretamente relacionadas aos usuários. A camada de transporte, que é a próxima, ela transforma esses dados, né, em pacotes menores, para que eles possam ser
transmitidos pela rede. Nessa camada, os protocolos vão garantir que os dados chegarão sem erros e na sequência correta. Tá? Então, é a integridade do dado. Mesmo que esse dado seja picotado em pacotes menores, tem que ter uma garantia de que eles vão chegar sem erros e numa sequência correta para que ele possa ser reconstruído do outro lado. O dado, então, vai receber um cabeçalho, que vai ser um número da porta de entrada, a sequência do dado e uma verificação de integridade, né? Então, é um cuidado, né, que é checado para que esse dado não tenha nenhum tipo de erro e que ele esteja na sequência correta. Nessa camada, nós temos dois protocolos. Um que é confiável, que é o protocolo TCP, que nós já falamos dele, onde ele tem controle de erros, controle de fluxo, tem a multiplexação, que eu vou explicar mais para frente, tem uma sequenciação, ou seja, o TCP ele é o mais utilizado para troca de dados mesmo, porque ele vai controlar erros, controlar fluxo e vai garantir que esse dado chegue íntegro, tá? Então ele é confiável por causa desses recursos. Outro protocolo que nós temos é o UDP. Ele não é confiável. Por quê? Porque ele não tem esse controle de erros, né? O UDP, User Datagram Protocol. Mas ele tem a multiplexação e a desmultiplexação que a gente vai ver, tá? Mas ele é utilizado? Sim, ele é muito utilizado. Para qual tipo de aplicação? Para aquelas aplicações que tem que ter entrega imediata. Então, transmissão de vídeo, de voz, que tem que ser muito rápida essa troca. Então, não precisa ficar com tanto controle de erro, de fluxo, para que seja confiável. Então, pode-se utilizar o UDP. Tá? Então, tem aplicações específicas para utilização desse protocolo. Bom, a próxima camada é a internet. Nessa camada, temos aí a responsabilidade da transferência dos dados da máquina de origem à máquina de destino. Então, esse dado ele vai ser rotulado pela máquina que mandou e a máquina que ele vai ter que chegar. E somente a máquina de destino que vai poder abrir esse dado, tá? Então, na camada internet é onde nós temos a garantia de abertura do dado. Somente a máquina específica que vai conseguir abrir, tá? Nesse caso, é adicionado então o IP de origem e o IP de destino do dado. Então, quando chegar até a máquina e o IP estiver na correta, então ele vai conseguir, o protocolo utilizado ali vai conseguir abrir esse dado. Bom, nessa camada o dado é dividido em pedaços, que a gente chama de datagramas. Esses pedaços eles são importantes porque é através desses datagramas que os dados serão transportados. Tá? E os principais protocolos que nós temos aí na camada internet é o IP, que é responsável pelo endereçamento, tanto da máquina de origem quanto do de destino. O ARP, que trata de resolução de endereçamento de IP, tá? Sequenciamento de IP, para garantir uma leitura mais eficiente desse dado. E o ICMP, onde ele vai relatar e fazer diagnósticos e relatos de erros de entrega se ocorrer. Então, ele é responsável por mostrar se o dado foi entregue ou não. E a última camada é a camada de rede. Ela vai enviar o datagrama que ela recebeu da camada de internet em forma de quadros através da rede. Esses datagramas, então, são transformados em quadros e a camada de rede transmite
através da rede de computadores, aí, esse dado até chegar ao destino. Bom, o principal protocolo que se utiliza é o Ethernet, e nele nós temos 3 componentes principais. O LLC, que é o Logic Link Control, que é um protocolo da camada de internet que vai entregar os dados a serem transmitidos, ou seja, ele vai indicar qual é o protocolo da camada superior, da camada de internet, que vai receber esse dado. Então, o que acontece? Vem lá da camada de internet, tá? Na camada acima de rede. Vem como um protocolo específico. Então, o LLC ele vai indicar esse protocolo para ser aberto na camada de internet onde está recebendo, ok? O próximo é o Media Access Control, que é o MAC. Esse MAC ele vai adicionar o endereço de origem MAC e o endereço de destino, ou seja, esse MAC nada mais é do que o endereço físico da placa de rede do computador de origem e do computador de destino. Então, ele garante aí essa troca eficiente, esse caminho e troca eficiente desse dado. E o physical, que vai converter esse quadro, né? Lembrando, o dado foi transformado em datagrama e depois em quadro. Ele vai converter esse quadro em eletricidade, se for uma rede cabeada, ou em ondas eletromagnéticas, se for uma rede wireless. Tá? Então, o grande objetivo aí é fazer a transmissão desse dado. Tá? Então, a camada de rede, ela cuida de todos esses detalhes, informando o protocolo para ser aberto na próxima camada, informando o endereçamento, né, o endereço da placa física de rede que vai receber o dado, né, e convertendo esses quadros em sinais elétricos ou em ondas eletromagnéticas para ser transmitido, ok? Então essa é a última camada, a camada de rede. Bom, eu falei nos slides anteriores sobre encapsulamento e a demultiplexação. Então vamos explicar o que é isso. O encapsulamento nada mais é do que um conjunto de regras e de protocolos que vão sendo criados para possibilitar o envio dos dados. Já o processo de demultiplexação, ele está relacionado ao recebimento dos dados. Então, nós temos aqui nessa imagem o seguinte: a máquina E3 ela vai enviar um dado para a máquina E9. Então, a máquina E3 vai gerar o encapsulamento. Como que ela faz isso? Seguindo todas as camadas de rede, utilizando protocolos específicos ali para encapsular esse dado. Quando chegar aqui na E9, primeiro ela vai ter que demultiplexar, ou seja, ela vai ter que pegar e abrir em cada camada esse dado utilizando o protocolo específico para isso. Tá? Então, é como se ela estivesse lendo todos esses protocolos para chegar ao dado específico. Tá? Então, aqui nesse esqueminha nós temos essa nuvem, que é a internet, aqui nós temos as internets, as redes locais, né? Os roteadores, esses R's aqui, para fazer a conexão, os roteadores e os servidores, que são, né, os caminhos para fazer as conexões entre essas redes locais, tá? E várias máquinas conectadas a essa rede, ok? Então, o encapsulamento é o envio e a demultiplexação é o recebimento. Bom, então o que faz o encapsulamento? Ele prepara os dados para a transmissão, os dados são gerados pela camada de aplicação, então o dado vem para a aplicação e desce na pilha de camadas até serem efetivamente enviados pela rede física, tá? Então, nesse esquema aqui, nós temos o dado,
que está na máquina de origem. Então, aí começa o encapsulamento. Então, ó, os dados são gerados pela camada de aplicação. Beleza, a camada de aplicação gerou o dado, mas ele não é enviado assim. A aplicação deve indicar qual o protocolo da camada de transporte a ser utilizado, se vai ser o TCP ou o UDP, tá? Então, vai escolher aqui entre um dos dois, dependendo do dado, e vai acrescentar um cabeçalho. Nesse cabeçalho, vai estar indicado se é o TCP ou se é o UDP. Aí o dado desce para a próxima camada, que é a camada de transporte. Aí o protocolo de transporte adiciona o seu cabeçalho e recebe a PDU da camada de aplicação em sua área de dados e encaminha para a camada de rede. O que acontece? Essa PDU é esse dado aqui, ó. Então, verifique que o dado é pequeno, recebeu um cabeçalho na camada de aplicação, ficou maior. Depois, na camada de transporte, ele recebeu outro cabeçalho próprio da de transporte e ficou maior e foi para a próxima camada, que é a internet. Então, isso que a gente está chamando de PDU, é esse dado que é o dado mais os cabeçalhos de cada camada que está chegando, ok? E aí chega na camada de internet. Então, o que a camada de internet faz? Recebe o PDU de transporte, que veio lá de transporte, realiza suas funções e encaminha para a próxima camada. Então, vai para a última camada, que é de rede. E aí, a camada de rede ou de enlace recebe a PDU de rede, realiza suas funções e encaminha para a transmissão física. Então, é dessa forma que ocorre o encapsulamento. O encapsulamento nada mais é do que você pegar o dado e ir acrescentando informações nele relacionadas a cada camada, tá? Para que ele possa ser transmitido pela rede. E aí a gente tem um processo de segurança do dado, onde os protocolos eles vão seguir regras específicas de segurança, onde serão indicados o IP, o MAC de origem e de destino. Então, não é qualquer máquina na rede que vai receber esse dado. Tá? Então, isso é a segurança. O encapsulamento ele serve para isso, para proporcionar segurança ao dado, para que o dado não caia em uma máquina, em um endereço diferente, ou que, se ele for interceptado, qualquer máquina consiga abri-lo, né? Descobrir esse dado. Então, serve para proteção do dado. Bom, aqui no último slide nós temos um exemplo, então, do encapsulamento e da demultiplexação. Então, o que acontece? No encapsulamento, a gente tem o dado e vai descendo. Passa pela camada de aplicação, passa pela camada de transporte, passa pela camada internet e passa pela camada rede. Você vê que esse dado ele é pequeno, aí ele vai aumentando até chegar na camada de rede. Bom, mas aí o que acontece? A camada de rede vai mandar pela rede, através de sinais elétricos ou ondas eletromagnéticas, e vai chegar até onde? Até a máquina origem. Mas vai chegar como esse dado? Esse dado vai chegar grande. Por quê? Quem que vai ser a primeira camada que vai receber lá? É a camada de rede. Ah, beleza. E então, a demultiplexação nada mais é do que subir de volta e chegar no dado real. Abrir o dado. Então, a camada de rede vai tirar o cabeçalho dela. Opa, o endereço MAC está certo, é para essa máquina, ok, tudo certo, tira o cabeçalho de rede, certo? Aí depois manda de volta para quem? Na verdade essa setinha tinha que ser o contrário. Manda de volta, manda para quem agora? Para a camada internet. A internet vai olhar o quê? Vai olhar o protocolo dela.
ok? Ah, tá tudo ok? Então ela tira o cabeçalho dela e manda para quem? Manda para transporte. Transporte vai olhar para ver se está tudo ok e tira o cabeçalho. Depois manda para a aplicação vai verificar qual é o protocolo e o protocolo está ok, então beleza, tira. E aí o dado chega para ser visualizado ou no navegador ou para ser utilizado em qualquer outra coisa dentro da máquina, tá? Então é dessa forma, encapsula na máquina de origem, encapsula, que pode ser o servidor, tá? Eu falo máquina aí, mas no caso é o servidor, né? Ou a máquina do usuário mandando um dado para o servidor, tá? E aí encapsula em cada uma dessas camadas, garantindo a segurança do dado, e depois manda através da rede, né, através da internet, aí, vamos, né, chamar de internet, porque senão, né, confunde com a última camada que se chama rede, manda para a internet, chega até a máquina de origem, né, de destino, e aí ela demultiplexa, ou seja, ela vai abrir cada cabeçalho referente a cada camada e vai desencriptar esse dado até ele poder ser utilizado pelas aplicações. Tudo bem? Então é dessa forma que ocorre o processo de segurança de dados através de protocolos dentro da arquitetura TCP/IP. Beleza, pessoal? Então, agradeço a atenção de todos aí. Então, muito obrigado.